Mas o assunto de hoje é a hiperidrose e a gente começa explicando o que é a hiperidrose. Só quem sabe, quem foi diagnosticado, sabe o quanto isso é desconfortável, né, doutor André? Queria que você explicasse pra gente, então, o que é essa hiperidrose. A hiperidrose é uma alteração que é caracterizada pelo suor excessivo. O suor excessivo que chega a constrangir e atrapalhar a vida social. Então, há pacientes que não conseguem pegar uma folha de sulfite que molha. Tem pacientes que têm que ficar trocando a camisa várias vezes por dia, porque sempre está molhada. Nossa. Pacientes que quando não conseguem usar sandália porque escorrega. Tá. Né? Então isso causa um problema social muito grande, né? E às vezes até profissional. E pode ser no corpo inteiro, é considerado hiperidrose quando tem um excesso de suor em qualquer região do corpo. Geralmente tem uma área mais afetada, pode afetar mais de uma área. A área mais afetada é a axila, em primeiro lugar, seguido das mãos, depois os pés. Mas tem paciente que tem hiperidrose em couro cabeludo, em virilha, nas costas. Então pode pegar várias áreas. E como a gente está falando desse desconforto, imagine, eu conheço gente que teve a vida toda, que ia cumprimentar as pessoas, a mão pingando. De fato, é muito complicado para o paciente que tem aí a hiperidrose. Só que para a gente entender os tratamentos, queria que você explicasse como é que é, então, esse processo no nosso organismo, como é que rola esse suor, né? Como isso acontece? Então tem a parte física, que a gente vai falar já, e tem a parte psicológica, que piora tudo. Ah, é? Né? Então tem aquele paciente que é mais ansioso ou que sabe que vai suar, ele fica com muito medo numa reunião ou no encontro com o namorado. Eu vou suar. Aí piora tudo porque libera adrenalina e sua mais. Entendi. Então como é que vem a informação para suar? Sai do cérebro, desce pela coluna, sai pelos nervos do tórax e esses nervos vão ficando menorzinhos até chegar na glândula. Tá. A informação que sai do nervo para chegar na glândula para suar é através da liberação da acetilcolina, que é o neuromodulador. Daí a glândula recebe essa informação pela acetilcolina e sua. Aí tem vários tipos de tratamento para tentar quebrar essa sequência, né? Tem os tratamentos tópicos, que adianta muito pouco, que são passar pó, fazer desodorante, alguma coisa assim, que acaba tendo uma eficácia muito baixa. Tem alguns tratamentos que vão tentar agir a glândula em si, né, esquentando a glândula, que pode ser o laser pela lipoaspiração, pode ser a radiofrequência, que vão tentar agir na glândula. Tem a toxina botulínica. Vamos começar com ela, então? Vamos colocar na tela, então. Toxina botulínica, então, é um dos tratamentos para a hiperidrose. Isso. O Botox é o nome comercial de uma das marcas da toxina botulínica, que ela vai agir como? Ela vai paralisar a liberação da acetilcolina pelo nervo. Então, a informação chega no nervo, ele tenta liberar, não consegue liberar a acetilcolina. Então, a glândula não recebe a informação. Entendi. Então, não sua. Olha, que bacana. Nesse caso, a gente está vendo uma aplicação na axila. Então, na se axila, o paciente... são vários pontos, né? Como tem a pele da área, ou na mão, ou no pé, ou na axila. É uma área toda que precisa fazer aplicação, vários pontinhos naquela área toda. Cada ponto, mais ou menos 1 centímetro, a toxina botulínica se espalha e ela começa a agir em 2 dias, vai melhorando a ação até 2 semanas e, em média, dura 6 meses, alguns pacientes 8 meses. Olha que bacana. Dá uma boa mudada, né? Uma boa redução. Naquela não bloqueia região... 100%, mas reduz bastante e melhora bastante a qualidade de vida. É difícil alguém que aplicou, né, deixar de aplicar porque se sente melhor. E é interessante que quando você faz um tratamento desse, que você sabe que tem um bloqueio do suor, a sua tensão, a sua ansiedade baixa. Então, aquele paciente que ia para uma reunião, que já chegava todo nervoso suando, ele já sabe, eu não vou suar, porque eu já fiz, entendi. Então, até o estímulo para suar diminui. Olha Alguns pacientes falam, poxa, faz tempo que eu não suo daquele jeito, mas já acabou. Mas o seu psicológico está mais tranquilo. Porque sabe que antes você vivia tenso. Um tratamento. Entendi. Né? Olha só, gente, como o emocional afeta muito. Muito. Vamos colocar uma próxima imagem que tem a aplicação em outra área do corpo, por exemplo, nas mãos. Quem soa muito nas mãos? Então, a indicação, esse paciente, se ele soa muito nas mãos e na axila, ele pode fazer no mesmo dia aplicações na mão e na axila? Até 2 áreas, sim. Mas até 2 áreas. Não. Né? Agora, sim, quanto menor a área a ser aplicada, melhor o efeito. A axila é uma área menor do que a mão. Por exemplo, a axila é mais ou menos o tamanho da palma da mão. Entendi. Aí ainda tem os dedos para aplicar. Então a gente tem uma dose, que é a dose máxima, não pode exacerbar muito mais do que isso. Então a gente distribui naquele ponto. Então na axila o resultado é extremamente bom, na mão é bom, também. No pé um pouco menos, porque a área do pé é maior que da mão, que é maior da axila. Entendi. Eu posso fazer nas costas inteiras? Não dá, porque a área é muito grande. Entendi, não daria para usar tanta toxina. Não dá para usar tanto
efeito, e também se você usar num volume diluído em tantos pontos, não vai fazer efeito. Vamos colocar um vídeo, então, só para ilustrar, para a gente entender como é feita essa aplicação. Olha, é super interessante, é um vídeo real, então queria até que você explicasse, doutor André. É feito o que? É uma anestesia? Como é que a gente pode, enfim, destacar? Fica um pouco roxo mesmo a região, ou só em alguns casos? É difícil de ficar roxo na região porque a agulha é muito fina, né? Tá. E ela é feita na pele, na derme, né? Então não tem muito vaso. Claro, toda agulhinha pode deixar um roxo, mas o que nesse vídeo aparentemente está fazendo, que é um vídeo da produção, ele fez o teste de iodamido, que é para mapear a área que sua mais. E daí fica um pouquinho assim escuro, o mapeamento do iodo. Entendi. Aí ali ele faz os pontos, distribui os pontos, que a gente usa uma caneta para marcar, e daí vai nas áreas da caneta fazendo a aplicação. Olha só, então tem que ter esse mapeamento também, importante. Para localizar. Foi uma coisa didática que mostrou. Às vezes você olha, fica evidente, né? O paciente está suando. O cirurgião na sua que já cara, está ali, já tem a experiência. Entendi. E é interessante quando o paciente chega, ela fala, doutor, eu estou suando. Desculpa, não, que bom que você está suando, porque eu estou vendo onde está suando. E aí eu consigo resolver o problema. Aí eu sei aonde sua mais, onde sua menos, eu consigo usar melhor o que eu tenho de material naquela área. Vamos falar então de uma outra técnica. Vou pedir para a gente colocar a imagem, que é a da lipoaspiração. Então, para hiperidrose, eu não sabia que existia. É o uso do laser, né? Tem a laser lipólise, que é um laser que passa embaixo da pele, e ele queima a gordura e libera calor. Liberando calor, ele meio que inativa as glândulas, né? Que estão logo ali na parte de baixo da pele. E você pode ainda fazer uma curetagem com uma cânula de lipoaspiração, raspando para acabar de diminuir, na verdade. Todo o tratamento visa a diminuição, não é eliminação, não é 100%. Não tem como, né? Não tem. Então, diminui para transformar uma hiperidrose, que é uma coisa totalmente ruim, assim, desconfortante, num suor normal ou um pouquíssimo suor. Mas nesse caso a gente pode fazer em que regiões do corpo? Essa é uma parte na mão mais é na axila, difícil, entendeu? né? Então, é pra axila, exatamente, né? É mais usado na axila, mão, pés, não dá, as costas inteiras não dá. Então seria mais voltado na parte da axila. E por quanto tempo duraria, então, esse tratamento da lipo para a hiperidrose? Claro que varia de caso para caso, mas isso dura mais do que uma toxina botulínica, mais do que uma radiofrequência, mas ao longo do tempo pode ir retornando. Entendi. Né? Porque você não elimina as glândulas e não mata todas elas. Né? Então, entendi. Não é para sempre. O tratamento é totalmente definitivo. A simpatectomia, que a gente pode falar daqui a pouco, que é a cirurgia torácica. Vamos falar dela então? Vamos colocar a imagem da cirurgia então. Porque essa cirurgia eu conheço gente que fez e já te pergunto até nesse caso, porque é uma cirurgia, ela hoje já tem muitos anos, mas quando, me lembro até, começaram a falar dessa cirurgia, tinha um pânico, porque é uma cirurgia que passa pelo pulmão, atrás do pulmão, uma coisa assim, né? É uma cirurgia que vai cortar um nervo dentro do tórax. E para isso precisa esvaziar um pulmão, depois do outro lado esvazia outro pulmão e continua respirando por um só. Mas hoje, para quem faz isso, que é um cirurgião torácico, hoje já está muito bem estabelecido, tem um grau de segurança grande, né? Então é uma técnica que a gente não precisa se preocupar. Mais definitiva, ou seja, cortou ali o nervo, ele não vai reconectar, onde digamos a gente vai explica pra gente, o que a gente vai fazer aqui através da imagem? O nervo está interno. Está interno, então ele vai cortar na emergência da saída da medula. Né? Agora, é bom para a mão, um pouco menos para os pés. Agora, tem o risco de você ter a sudorese compensatória, ou seja, parar de suar nas mãos e passar a suar em outras áreas, virilhas, costas, couro cabeludo, ou pés. Então, eu acho interessante essa cirurgia, que é mais agressiva, com certeza, para casos muito ruins, né, com uma hiperidrose muito grande na mão, principalmente, porque eu acho que a pior de todas é a hiperidrose na mão. Para trabalhar, para contato, né, social, eu acho que é o mais limitante. E, por exemplo, a toxina botulínica na mão ajuda, mas não é tão eficaz quanto na axila. Né? A radiofrequência tem que fazer várias sessões e também não é definitivo. Então, para as mãos, a cirurgia... Porque você vai falar, tá bom, eu vou ter uma compensatória em outro lugar. É melhor que nas mãos. Então, mesmo que você tenha um efeito colateral, ele vai ser menos do que o efeito principal, né? Então, quem tem, por exemplo, as mãos param de pingar, mas começa a suar muito nos pés, o pé
de repente a gente esconde. A mão é mais difícil. Então, para esses casos assim, bem intensos, eu acho interessante. Casos menos intensos, como axila, é mais fácil você contornar com outros procedimentos que também são eficazes, são transitórios, mas são eficazes, e não tem esse risco da compensatória. Nesse caso, doutor André, para a gente fechar, deve ser feito com um cirurgião torácico. E quem mais tem que participar dessa cirurgia? Porque eu me lembro que é mais de um médico, não tem mais a gente equipe do cirurgião torácico vai ter toda a estrutura para dar o segmento. Claro, anestesia, gente, uma cirurgia grande, anestesia que ele com geral. certeza vai ter o pré, o pós-operatório todo seguido. Mas hoje é uma cirurgia, então, segura. Não, já é uma cirurgia bem padronizada. Pode confiar. Né? E as pessoas que eu conheço que fizeram mudaram completamente a vida e, foi 100%. Obrigada, viu, doutor André? E eu acho, gente, que a gente tem que procurar ajuda, sim. Quem tem, então, hiperidrose, quem sofre, poxa, é um desconforto. Então, não é o caso das mãos, não vai partir para uma cirurgia? A outra ideia que você queria dizer era da... Não, da radiofrequência, que é um aparelho clínico que faz, que esquenta também as glândulas, mas tem que fazer várias sessões, né? E o tempo de duração vai ser semelhante à toxina botulínica. Então, o que vale mais a pena é a toxina botulínica. Acaba sendo mais eficaz. Não, de todos que você falou, eu acho que a toxina botulínica é menos invasivo, sem dúvida. Mais rápido, né? Para quem tem axila. Para as mãos depende também do grau. Tá. Né? Mas procurar um cirurgião é o primeiro passo, até para diagnosticar. Especialista com bastante experiência nisso. E fiquem de olho, porque é genético, né, doutor André? Então, quando alguém na família tem, prestem atenção nas crianças, vão crescendo. Começa na fase adolescente que você comentou. Geralmente é depois da puberdade. Obrigada mais uma vez. Volte para a gente falar mais, que eu sei que você tem sempre técnicas novas, explica super bem. Até a próxima. Obrigado. Obrigada, doutor André.